Boa tarde, pessoal do sétimo ano. Expliquei matemática ainda há pouco e nós também temos aula de geometria, né? E hoje eu vou ver se eu consigo gravar um videozinho para vocês que na semana passada não consegui por falta de espaço no celular, mas hoje eu vou tentar para ver o que a gente consegue. Bem, a aula de geometria de vocês hoje, nós vamos aprender um pouco sobre simetria, né? Uma coisa simétrica. Quando a gente fala numa coisa simétrica, a gente tem que pensar assim, praticamente iguais. Na natureza, as coisas que a gente diz que é simétrica são parecidas, mas não são iguais, né? Tem alguma diferençazinha. Mas na matemática, se for simétrico, tem que ser a medida exata, tem que ser iguais. Por exemplo, na natureza, se a gente fala de uma borboleta, se você pegar uma borboleta, porque eu não tenho uma figura de uma borboleta para mostrar, mas no livro de vocês tem. Se você traçar uma linha simétrica, né, nas asas da borboleta, dividindo a borboleta ao meio, vocês... Aqui tem até um desenhozinho no livro de vocês, na página 86, né? Um desenhozinho da borboleta aqui, que foi traçado linha simétrica, dividindo a borboleta ao meio. Então, quando você divide a borboleta ao meio, vai ficar as partes das asas, da cabeça, do corpo da borboleta dividido, dá uma ideia que as partes são iguais. Mas, na verdade, é aquilo que eu falei, na natureza não são praticamente iguais, são parecidas, né? A ideia de simetria é isso, parecido. Por quê? Porque de um lado você observa que a asa da borboleta ela pode ter de um lado uma cor mais clara, né? Pode ter uma pintinha a mais, mesmo que tenha a mesma quantidade de linhas de pintinhas, mas alguma coisa vai estar mais clara ou mais escura. Então aí elas são parecidas, mas não são exatamente iguais. Essa é a ideia de simetria na natureza. Por exemplo, quando a gente fala que uma pessoa ela é simétrica, é uma pessoa bonita, uma pessoa praticamente iguais, se dividir ela ao meio, é como se ela fosse iguais dos dois lados. Mas quando você vai olhar, na verdade, quem trabalha mais com por exemplo, quem é destro, né? Ele tem um músculo, a musculatura do braço dele já tem uma diferença da musculatura do braço esquerdo. Quem faz tudo com a mão, que é canhoto, que faz tudo com a mão esquerda, o lado esquerdo dele já é um pouco mais forte, uma perna já é um pouco mais grossa que outra. Aparentemente é igual, mas não é, né? Mas na matemática a simetria tem que ser exatamente igual, ou seja, nas medidas, mesma distância, mesma medida, mesma coisa, não tem diferença, certo? E eu desenhei aqui uma figura, né, parecida. Matematicamente isso aqui era para ser igualzinho, né? Mas convenhamos, diga que isso aqui seja igual. E a simetria, existe três tipos, né? Ela está dividida em três tipos. Nós temos aqui a simetria de reflexão ou axial, nós temos a simetria de translação e a simetria de rotação. Vou explicar mais ou menos cada uma para que vocês possam compreender. Eu fiz aqui um desenhozinho, cortei uma caixa de papelão, que é a única coisa que eu posso mostrar um pouco para vocês. Primeira simetria, vou falar um pouco da simetria de reflexão axial. O que é a simetria de reflexão axial? Ora, partir o objeto ao meio, né? Partir o objeto ao meio, ela aparentemente ela é igual. Na matemática tem que ser igual, a abertura tem que ser igual, tudo tem que ser igual, né? Não tá igual, mas é para ser. Pronto. Quando é que ela é axial ou de reflexão? A mesma distância que uma parte, as partes elas têm que estar na mesma distância, na mesma posição, ok? Na mesma distância, eu não posso fazer isso aqui, olha. Tá vendo? Não posso fazer assim. Não posso. Ela já ficou diferente, tá vendo? Ela tem que estar na mesma posição, olha, na mesma posição e na mesma distância do eixo. Se eu tiver do eixo para aqui, eu tiver 4 centímetros, eu também tenho que ter 4 centímetros desse lado para aquele. Assim, a mesma coisa embaixo, não pode estar um assim, outro assim, nem vice-versa, né? Nem torcido. Então, para que ela seja axial ou de reflexão,
ela tem que estar à mesma distância, na mesma posição do eixo central, que eu desenho o eixo aqui para vocês verem, tá vendo aqui? Então, isso é a simetria de reflexão, mesma distância, mesma posição, não muda, não pode uma estar assim e, né, nem vice-versa, tem que estar à mesma distância, na mesma posição, né? Veja que eu consegui a mesma cor, né? A mesma abertura que eu fiz uma, fiz na outra, inclusive foi medido uma pela outra, só que na hora de cortar fica um pouquinho diferente, mas a abertura é a mesma. E a gente sempre tem um eixo de referência, né? Que é o eixo de simetria, e esse eixo diz que para ser de reflexão tem que ser a mesma distância, certo? Pronto, o outro tipo de simetria é a simetria de translação. Pronto. E nós temos rotação, só para falar de translação. Translação, por exemplo, lembrando o movimento que a Terra faz, movimento de translação que a Terra faz. Ela faz rotação e faz translação. Eu só estou falando de translação. O movimento de translação, por exemplo, veja esse círculo que eu fiz aqui. No movimento de translação, esse eixo, ou essa figura, ela vai estar assim, ó, ela não vai rotacionar, ela vai só fazer o translação. Então ela vai manter, né? Aqui vai ter um pontinho aqui, né? No centro. Pontinho no centro. Ela está fazendo essa translação aí, mas só que veja, vou começar de novo, porque aqui tem a distância, né? Ela vai manter sempre a mesma distância desse ponto central aqui, sempre a mesma distância, fazendo o movimento, né? Sempre fazendo um movimentozinho, ó, rotacionando, sem mudar de posição, ela só vai rotacionar, né? E mantendo a mesma distância, rotacionando, ó. Vai estar fazendo isso aqui, ó, certo? Rotacionando, né? Na mesma posição, ele vai rotacionar no ponto do eixo, né? Isso aqui é a simetria de translação, né? Vai fazer essa translação aqui. Já o movimento de rotação, como é que vai ser o movimento de rotação? Uma hora essa figura vai estar assim, aí quando ela rotacionar, ela fizer o movimento aqui de rotação, ela já vai mudando de posição. Uma hora está com a boquinha para o lado de cá, outra hora ela vai estar com a boquinha para cá, aí outra hora ela vai estar com a boquinha para cá, né? Outra hora ela vai estar com a boquinha para aquele lado, né? E sempre fazendo isso aqui, ó. Isso aqui é chamado de simetria de rotação, né? Sempre ela vai estar girando e mudando de sentido. Essa abertura, ela sempre vai estar assim, né? Olha. Ela girando, né? Girando. E a outra não, a outra só vai ficar fazendo assim, ó. Né? Deixa eu botar assim. Vai ficar fazendo assim, só, olha. A posição continua a mesma. Essa é translação. E essa que ela gira assim é rotação, né? E sempre obedecendo o eixo e o pontinho, né? O ponto de origem aqui. Ela vai sempre ter uma mesma distância daqui e vai sempre fazendo isso, né? Vai ter uma distância, vai ficar a mesma distância, porém, né? Uma hora ela vai estar, né, nesse sentido, outra hora ele vai estar com a boquinha para cima, outra hora ele vai virar assim, aí vai fazendo essa simetria de rotação. Rotação e translação. Pronto. Mas se tratando de figuras, né, como é que a gente encontra o eixo de simetria? Depende de cada figura para que a gente encontre esse eixo. Por exemplo, desenho uma letra M só para mostrar a você que quando por que é que eu só posso traçar um eixo de simetria no M? Porque se eu traçar ele assim e eu virar, essa parte aqui não vai ser a mesma coisa da parte de cima. E para ela, foi aquela história que eu disse, para ele ser simétrico, ele tem que ser praticamente iguais. Por exemplo, se essas duas figuras ela tivesse assim, né? Aqui, ó. Quando eu dobrasse ela, tá vendo aí? Essas duas partes aqui, elas iam se encontrar no mesmo jeito, a boquinha ficava
no mesmo jeito aqui, essa parte igual. Então isso, para ser simétrico, tem que ser assim. Então observa aqui, quando eu cortar esse M e virar, essas partes vai ser iguais, elas vão estar em cima uma da outra, vai ser igual. Por exemplo, aqui um quadrado. No quadrado, por exemplo, se eu virar essa parte, ó, eu cortei esse eixo aqui, ó. Tracei esse eixo. Se eu virar essa parte aqui, ela vai bater certinho no vértice aqui em cima desse outro lado. Se eu dobrar ele aqui, ó, por exemplo, é porque eu não tenho um quadrado, não foi papel e o retângulo não dá certo. Se você fizer assim, ele vai bater aqui. Se você dobrar lá para cá, ele bate aqui. Do mesmo jeito. Se eu dobrar na metade, a metade vai bater certinho aqui. Se eu dobrar para cima também. Isso no caso do quadrado. Então, quantos eixos de simetria eu tenho nele? Eu tenho 1, 2, o 3 e o 4. Esse outro lado aqui eu não vou contar porque já contei aqui em cima, né? Eu não conto aqui porque eu já contei aqui em cima, eu não conto duas vezes, né? Eu estou perguntando quantos eixos tem. Eu não conto aqui porque já está aqui, eu não conto aqui porque já está aqui. Então tem 1, 2, 3, 4 eixos. É bom que vocês entendam isso porque isso aí cai naquelas provinhas que vem, né? Eixo de simetria. Sempre tem simetrias naquelas provas, então preste bem atenção. No retângulo, por que no retângulo eu só tenho duas? Uma, duas. Por que eu tenho? Porque se eu dobrar ela assim, essa parte vai bater certinho aqui em cima. Se eu dobrar ela aqui no meio, vai bater assim. Mas se eu cortar aqui no meio, se eu traçar se eu fizer assim, por exemplo, ó, vou colocar com linha diferente para vocês não se confundirem. Se eu traçar um aqui, aí alguém pode dizer, ah, mas eu posso traçar assim e assim. Não, não pode. É assim e assim, porque olha, os quadradinhos são iguais, veja. Se eu traçar ele assim, eu dobrar, esse canto vai pegar aqui? Não vai. Esse canto ele vai ficar aqui. Ele vai ficar aqui. Então vai ser diferente. E esse vai ficar aqui. Mas é como, deixa eu ver, esse aqui dá para fazer. Se eu pegar esse papel aqui, eu tentar passar um eixo de simetria aqui, né? Quando eu dobrar ele, veja o que acontece. Eu vou dobrar mais ou menos. Veja o que acontece aqui, ó. Que não é a mesma coisa, não vai ser igual. Olha o que aconteceu. Né? Olha. Então não tem como traçar de um canto a outro, de um vértice a outro, não pode. Ele ou traça assim, que bateu certinho, ou assim. Beleza? Então, isso daí são os eixos de simetrias nas figuras geométricas. Esse aqui não pode traçar desse jeito, nem assim e nem assim, só assim e assim. Então só tem dois eixos, um aqui, o outro aqui. E no triângulo também, só um, porque eu viro ele aqui, esse canto bate nesse. Esse vértice, quando eu dobrar ele, se fosse uma folha de papel, que eu dobrasse ele, batia aqui igualzinho, então simétrico, né? Na mesma medida, mesma posição. E esse tem dois, porque esse aqui é um tipo de triângulo diferente. Esse é diferente desse. As medidas desse aqui, ele é tudo igual. Esse aqui as medidas só tem duas iguais, ele baixa diferente. Então aqui quando eu dobrar ele aqui, ele bate certinho nesse canto, né? Se eu dobrar também ele de lá para cá, esse canto ele vai bater aqui certinho, certo? Então observe que depende muito. Quando o triângulo tiver os lados iguais, que é o equilátero, esse aqui é o isósceles, ele é diferente. Aí você veja lá qualquer coisa, você vê na geometria os tipos de triângulo que vocês vão aprender legal. Certo? Esse é 2, porque os lados são iguais. E esse é só 1. Aqui eu tenho um hexágono aqui, né? Tem um hexágono. Então o hexágono tem 6 lados iguais. Tem que ser iguais mesmo. Se me der um trabalho para desenhar, porque eu fiz aqui, aí tem que ficar igual mais ou menos. Quantas linhas de simetria eu tenho? Ora, se eu puxar desse canto, estou começando no canto 1, daqui para esse canto aqui, e eu virar essa figura aqui, ela vai bater certinho aqui. Aqui eu tenho uma. Se eu dividir no meio, virar, bate certinho aqui. Tenho outra aqui para o outro canto, corta aqui no meio também, vira e dá certo. Aqui também, né, esse outro canto de cá. Para cá e para cá, tudo que eu virar vai dar certo. Mas observe, quantos eixos eu tenho? Vou só olhando assim, ó, até embaixo. Aí vem o outro, 2. Aí vem esse aqui, passando no canto 3. Esse passa no meio 4. Esse aqui
Passa no meio aqui, de um canto a outro aqui 5. E esse daqui no meio aqui 6. Por que eu não vou contar essas outras 7, 8, 9, 10 não? Sabe por quê? Porque aqui, ó. Se eu fosse contar 7 aqui não pode, porque já tem um aqui em cima. Já foi contado, não contado novo. Esse aqui já tem 2 aqui, o daqui já tem 3 aqui, o aqui já tem 4 aqui. O 5 tem aqui, o 6 tem aqui. Então essa outra parte toda aqui eu não conto. Então quantos eixos de simetria eu tenho no hexágono? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 6. É assim que conta. Pronto, aqui eu tenho um trapézio, né? Tem um trapézio. Como é que eu faço a simetria desse trapézio? Eu faço a simetria do trapézio, eu faço exatamente passando só um eixo. Por quê? Se eu virar aqui, esse vértice, ele vai bater exatamente nesse. Esse daqui vai bater exatamente nesse. Mas se eu cortar ele aqui, ele vai dar certo aqui? Não vai. Então, ele só tem um eixo de simetria. Uma figura geométrica importante é o círculo. Aí alguém diz, e o círculo, professor, e como é que eu vou fazer como é que eu vou traçar os eixos de simetria numa figura circular? Olha, o círculo, ele é infinitos eixos de simetria, porque tomando como base o ponto original aqui, ó, eu posso traçar a simetria dela para todo lado, passando no ponto, né? De todo jeito. Então é infinito, assim, para lá, para cá. Tudo isso aqui é simetria. Então é uma figura que tem infinitas, né? Infinitos eixos simétricos, certo? Então, na figura circular, no círculo, infinitos eixos simétricos. Nas outras tem a quantidade, mas no círculo não. O círculo é infinito, certo? Você pode fazer a simetria de todo jeito que você pensar e der na sua cabeça, ok? Então, sobre simetria, foi isso que eu tinha para ensinar um pouco para vocês hoje. Qualquer dúvida, eu vou estar aí, né? Online, vocês é só entrar em contato comigo que a gente tira a dúvida. Aí na página de vocês tem, deixa eu ver aqui, tem atividade, né? Aí vocês olham o número que eu coloquei para vocês aí que eu tô esquecido, mas na apostila tem. Vocês peguem lá a apostila de vocês e veja qual foi a atividade que eu coloquei e respondam, beleza? Valeu, tenha uma boa tarde. Até amanhã.